Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos concluir o estudo dos ácidos, relembrando brevemente aqui o que nós já vimos. Nós já vimos a definição de ácidos, de acordo com a teoria de Arrhenius, já vimos a classificação dos ácidos de acordo com a presença ou ausência de oxigênio, ou seja, hidrácidos e oxiácidos, bem como a nomenclatura de cada uma dessas classes. Já vimos também a classificação de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, monoácidos, diácidos, triácidos. E para concluir, nós vamos estudar a força dos ácidos. Nós vamos ver o que é um ácido forte, fraco ou moderado e qual critério é utilizado para a gente atribuir essa classificação, e vamos fazer também exercícios sobre a força dos ácidos, sobre reações de ionização e sobre a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Ok? Então acompanhe, vamos lá. Ok, agora nós vamos falar sobre a força dos ácidos. Para entender a força do ácido, antes a gente tem que falar no conceito de grau de ionização, certo? O que significa o grau de ionização? O grau de ionização é basicamente o percentual das moléculas do ácido que se encontram ionizadas quando este ácido está em água. Esse grau de ionização é calculado da seguinte maneira. A gente pega o número de moléculas que sofreram ionização e divide pelo total de moléculas do ácido que foi colocado em água. Vamos fazer uma conta simples aqui. Supondo que nós tivéssemos 1000 moléculas de um ácido em água e que dessas 1000, 500 tivessem sofrido ionização e 500 não, certo? Como é que ficaria essa conta? Número de moléculas ionizadas 500 dividido pelo total de moléculas 1000, certo? 500 dividido por 1000 dá 0,5. Em porcentagem, isso nos daria 50%. Então, se eu quiser esse resultado aqui percentual, a gente multiplica por 100%. É isso que significa o grau de ionização, beleza? Bom, agora que a gente sabe sobre o grau de ionização, qual é a relação do grau de ionização com a força do ácido? A lógica é a seguinte. Quanto maior for o grau de ionização, maior será a força do ácido, obedecendo a este critério aqui. Se o grau de ionização, que a gente calculou e chamou de alfa, se o grau de ionização for maior que 50%, o ácido será forte. Se o grau de ionização estiver entre 5% e 50%, ele será moderado. E se o grau de ionização for inferior a 5%, o ácido será classificado como um ácido fraco, beleza? Gente, são raras as questões que pedem para você calcular esse grau de ionização aqui. Quando a questão fala no grau de ionização, usualmente ele dá e aí pede outra coisa com isso, beleza? Esse cálculo aqui é mais assim, teórico para a gente saber qual é a definição do grau de ionização. Não tem questões que pedem para a gente fazer essa conta aqui, apesar dela ser simples, beleza? Muito bem. Mas e vamos supor que a questão apresenta lá um ácido qualquer e quer que você saiba se esse ácido é forte, fraco ou moderado, mas a questão não te dá o grau de ionização. Como é que você vai saber se o ácido é forte, fraco ou moderado sem ter o grau de ionização? Aí a gente entra numa pequena decorebazinha, beleza? Então a gente tem que saber quais são os hidrácidos, fortes, fracos e moderados, e tem que saber determinar se o oxiácido é forte, fraco ou moderado sem ter acesso ao seu grau de ionização. Para os hidrácidos, eu diria que é um tanto quanto simples. Por quê? Nós temos apenas 3 hidrácidos fortes, o HCl, o HBr e o HI. E aqui eles estão em ordem crescente de força, olha só. O HI é o mais forte, beleza? Então o HI é o mais forte, depois HBr, depois HCl. Só existe um hidrácido moderado, que é o HF, beleza? E qualquer outro hidrácido será classificado como fraco, ok? Gente, esses ácidos aqui, ó, os 3 fortes e o único moderado, eles são de elementos da família 17. A família 17 está aqui assim, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o primeiro elemento da família 17 forma um único hidrácido moderado e os outros 3 formam os únicos hidrácidos fortes. Qualquer outro hidrácido será fraco. Agora, a respeito da força dos oxiácidos, você deve lembrar disso aqui. A gente pode fazer uma continha bem simples para determinar se o oxiácido é forte, fraco ou enfim, né? Como é que a gente faz isso? A gente olha para a fórmula molecular do nosso ácido e faz essa continha aqui, ó, número de oxigênios que ele tem, menos o número de hidrogênios e avalia o resultado. Se o resultado der 3 ou 2, o nosso oxiácido será classificado como forte. Veja um exemplo, olha só, HClO4. 4 oxigênios, 1 hidrogênio. 4 menos 1, 3. Quando dá 3, ele é forte. Neste caso, muito forte, né? Quando dá 3 é muito forte. E agora para dar 2, vamos ver um exemplo aqui que dá 2, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, o resultado deu 2, significa que o ácido sulfúrico é forte, ou seja, possui grau de ionização maior que 50%. Quando o resultado dá 1, o nosso oxiácido é moderado. Um exemplo que costuma aparecer bastante é o ácido fosfórico.
Essa substância aqui é utilizada como acidulante em refrigerantes. Você ingere isso aqui, olha só. 4 menos... Bom, não deveria, mas ingere, tá? 4 menos 3 dá 1, então ele é moderado, beleza? E quando o resultado dá 0, ele é fraco. Olha aqui um exemplo. O ácido hipocloroso, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio, o resultado deu 0, o ácido é fraco. Tem uma exceção importantíssima da gente citar aqui, que é o ácido carbônico. Se nós fizéssemos essa subtração aqui, ó, 3 menos 2, o resultado dá o quê? Dá 1. Isso nos levaria a dizer que ele é moderado. Só que ele não é moderado, tá bom? Ele é um ácido fraco. Ele é uma exceção a essa regrinha. Por que ele é fraco? Porque o grau de ionização dele é menor do que 5%, e este aqui é o real critério que define a força do nosso ácido, beleza? Bem, turma, vamos então fazer agora alguns exercícios a respeito das diversas formas de classificação dos ácidos conforme estudamos. Então a questão número 1 é um exercício de sala e diz o seguinte: qual das fórmulas estruturais a seguir pode corresponder a um ácido que é classificado como oxiácido, diácido, formado por 3 elementos químicos? Bom, ele quer que tenha 3 elementos, então com isso a gente já pode excluir aqui a letra B, porque o ácido da letra B possui apenas 2 elementos, o hidrogênio e o enxofre. Esse aqui é o chamado ácido sulfídrico, ele não se encaixa nas características, então nós podemos excluí-lo. Ele quer que seja um oxiácido, ou seja, ele deve possuir oxigênio em sua composição, e com isso nós podemos excluir a letra A. Este aqui é o ácido cianídrico, ele não tem oxigênio, portanto ele é um hidrácido, não se encaixa no que queremos. As letras C, D e E são oxiácidos, ou seja, eles preenchem este requisito e eles são formados por 3 elementos. Aqui no caso, HO e N, aqui HSiO e aqui HPiO. Bom, ele quer que ele seja formado por 3 elementos, ok, seja um oxiácido, todos eles são, e ele quer que seja um diácido. O que isso significa? Possuir 2 hidrogênios ionizáveis. No caso dos oxiácidos, que são as alternativas de C, D e E, todos eles têm hidrogênios ligados ao oxigênio, o que faz deles hidrogênios ionizáveis. Mas veja só, aqui nós temos apenas um hidrogênio ligado ao oxigênio, portanto apenas um hidrogênio ionizável. Este aqui é classificado como um monoácido. Na letra D nós temos 2 hidrogênios ligados a oxigênios, portanto são 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido conforme a questão quer. E na letra E, o ácido fosfórico, essa substância, tem 3 hidrogênios ligados a oxigênios, portanto ele é um triácido. Então o único que corresponde às alternativas descritas no enunciado é a da letra D, oxiácido porque tem oxigênio, diácido porque possui 2 hidrogênios ionizáveis, no caso hidrogênios ligados ao oxigênio, beleza? E ele é formado por 3 elementos químicos. Agora nós temos aqui um texto que vai nos servir para as próximas questões, beleza? E ele apresenta aqui a estrutura de 3 substâncias e os modelinhos, né, que correspondem a cada um dos elementos. E a questão aqui de número 2, ela pede: escreva as fórmulas moleculares das substâncias 1, 2 e 3. Então vamos avaliar aqui a substância 1. Nós temos este átomo azulzinho, que corresponde ao hidrogênio, e o átomo cinza ligado a ele, que corresponde ao flúor. Então nós temos apenas hidrogênio e flúor, portanto essa aqui é a fórmula que corresponde ao HF. Este é o chamado ácido fluorídrico. Então vamos ver a nossa próxima substância. Nós temos aqui, ó, o hidrogênio, certo? Aí temos lá no centro o nitrogênio e temos 3 oxigênios em torno deste nitrogênio. A fórmula dos oxiácidos ela é sempre montada da seguinte maneira: primeiro aparece o hidrogênio, depois o átomo central da molécula, certo? No caso o N, e em seguida os oxigênios que se ligam a este átomo central. Então nós temos H, N e 3 oxigênios, portanto, essa é a fórmula do HNO3. Por último, nós temos aqui uma fórmula que tem o enxofre no meio. Este aqui será o átomo central, certo? São 2 hidrogênios, portanto a fórmula começa com H2. São 4 oxigênios, então nós temos o H2, S e por último os oxigênios, H2SO4. Essa é a fórmula do ácido sulfúrico. E aqui a gente completa a questão de número 2. Ainda sobre essas substâncias, vejamos a questão 3. As substâncias 1, 2 e 3 em água são consideradas ácidos, segundo Arrhenius, porque eles sofrem reações de ionização liberando os seus hidrogênios. Associe suas fórmulas aos seguintes nomes, conforme nós falamos ali no item, na questão anterior, na verdade. Então vamos lá novamente. O H2SO4, conforme nós estudamos na nomenclatura dos oxiácidos, ele é aquele ácido padrão que fica na coluna que possui sufixo ico, portanto ele é o ácido sulfúrico.
O HNO3 também está naquela coluna central com o sufixo ico. Ele tem o nitrogênio como átomo central, então o nitrogênio com o sufixo ico, a nomenclatura dele fica ácido nítrico. E aqui o nosso primeiro ácido, o HF, ele é um hidrácido. Todos os hidrácidos levam o mesmo sufixo, o sufixo hídrico. Portanto, como o elemento base é o flúor, ele é chamado de ácido fluorídrico. Ok? Então, aí estão os nossos ácidos sulfúrico, fluorídrico e o ácido nítrico, as substâncias 1, 2 e 3, tá bom? Então, olha lá, sulfúrico é a substância 3, fluorídrico é a substância 1 e o nítrico é a substância de número 2. A resolução, na verdade, seria bem mais simples, né? Era só a gente avaliar qual deles tem enxofre, flúor e nitrogênio e colocar aqui dentro, beleza? Então, a resolução mais simples seria apenas essa. Próxima questão acerca dessas substâncias, a questão 4 diz: equacione as ionizações dos ácidos fluorídrico e nítrico em água. Bom, o ácido fluorídrico é o HF e ele em água vai se ionizar, formando o quê? O hidrônio, apenas um hidrônio, pois ele só tem um hidrogênio, certo? E o íon fluoreto. Assim que o flúor se solta do hidrogênio, ele fica com uma carga negativa. Então nós vamos ter dois produtos, o íon H+, e o íon F-. Então, a ionização do ácido fluorídrico fica dessa forma. HF se ionizando, formando H+, e F-. Simples assim. O próximo que ele quer é o ácido nítrico. A fórmula do ácido nítrico é o HNO3. Bom, temos aqui o HNO3, ele possui um hidrogênio a ser ionizado. Portanto, em meio aquoso, um hidrogênio é ionizado formando o hidrônio, e retirando o hidrônio, o que sobra é o NO3, que passa a ter carga negativa. Sempre que se forma o íon hidrônio, H+, o restante da molécula forma um ânion possuidor de carga negativa. Se nós tivéssemos a remoção, a ionização de dois hidrogênios, o ânion restante teria duas cargas negativas. Seria o caso da ionização do ácido sulfúrico, mas a questão não pediu. Se a questão pedisse, a fórmula da ionização do ácido sulfúrico seria H2SO4, formando 2H+, porque nós ionizaríamos dois hidrogênios, e o ânion formado seria o SO4, 2-. Ele possuiria duas cargas negativas, pois dois hidrogênios teriam sido ionizados. Então, essa é a resolução da questão de número 4. Na próxima questão, acerca das mesmas substâncias, ele quer que a gente classifique esses ácidos aí de acordo com os critérios. Ele é um hidrácido ou um oxiácido? Ele é um mono, di ou triácido, enfim, certo? E ele é forte, semiforte ou fraco. O semiforte é equivalente, é a mesma coisa de um ácido moderado. Então vamos fazer essa classificação aqui individualmente para cada um desses ácidos, começando aqui pelas classificações atribuídas ao HF. Então ele é um hidrácido ou oxiácido? Pelo fato dele não ter oxigênio, ele é classificado como hidrácido. Correto? Ele é monoácido, diácido, enfim. Então, ele possui apenas um hidrogênio e todos os hidrogênios dos hidrácidos, pessoal, são ionizáveis. Então, o hidrácido que tem um hidrogênio será classificado como monoácido, correto? Por último, forte, semiforte ou fraco. E aí tem uma decorebazinha da força dos hidrácidos, certo? Vamos relembrar aqui brevemente como é a força dos hidrácidos. São apenas 3 hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Apenas um moderado, que é justamente esse, o HF, e todos os demais hidrácidos seriam classificados como fracos. Então este aqui é o único hidrácido moderado, então estão aí as classificações para ele. Agora o HNO3 é um oxiácido, pois possui oxigênio em sua composição, correto? Ele tem apenas um hidrogênio ionizável, sendo então classificado como monoácido. E a força? Como é que nós atribuímos a força dos oxiácidos? Como nós vimos, a gente pega a quantidade de oxigênios e subtrai a quantidade de hidrogênios analisando o valor. Então nós temos 3 oxigênios e 1 hidrogênio, 3 menos 1, esse resultado dá 2. Quando o resultado dá 3 ou 2, que é este caso, o ácido é forte, beleza? Então estão aí as suas classificações. Por último, H2SO4. Ele é um oxiácido também, assim como o HNO3, porque tem oxigênio, beleza? Ele é um diácido, porque possui 2 hidrogênios ionizáveis. Olha só, como é que a gente sabe se o oxiácido tem hidrogênios ionizáveis ou não? A gente avalia se os hidrogênios estão ligados ao oxigênio, e eles de fato estão, portanto, são 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. E aí, fazendo a subtração oxigênio menos hidrogênio, nós temos 4 menos 2, que dá 2, assim como para o HNO3. Portanto, assim como o HNO3, ele é um ácido forte, e aí estão as suas possíveis classificações. Bom, vamos agora à próxima questão, é a questão número 6, e ele quer que a gente faça basicamente isso que acabamos de fazer, que é classificar os ácidos em forte, moderado ou fraco, e a gente vai fazer isso justamente com base na diferença entre a quantidade de oxigênios e hidrogênios, correto? Então, fazendo aqui a subtração,
3 menos 3 dá 0, e quando dá 0, o ácido é fraco. Na letra B, 4 oxigênios e 1 hidrogênio, fazendo essa subtração, 4 menos 1 dá 3. Quando dá 3, o ácido é forte, ou muito forte, né? Quando dá 3, ele é mais forte do que quando dá 2. Na letra C, 4 oxigênios, 2 hidrogênios, 4 menos 2 dá 2. Quando dá 2, o ácido é forte. Ácido fosfórico, são 4 oxigênios e 3 hidrogênios. 4 menos 3 dá 1. Quando dá 1, o ácido é semiforte ou moderado. Letra E, 4 menos 4, 0. Quando dá 0, o ácido é fraco. E por último, o HClO3 são 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1 dá 2. Quando o resultado dá 2, o ácido é classificado como forte. Lembrando, uma exceção importante a essa regrinha é o ácido carbônico, que tem fórmula H2CO3. Fazendo a subtração do H2CO3, nós temos 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. Essa subtração daria 1, né? Ele seria então moderado, só que ele é uma exceção a essa regra. Ele é classificado como um ácido fraco, é importante sabermos isso. H2CO3, chamado ácido carbônico, é um ácido fraco. Bem, turma, com isso terminamos aqui essa resolução de exercícios, terminamos também o estudo dos ácidos. Nossa próxima função inorgânica a ser estudada é a base. Até lá, então bons estudos a todos e nos vemos na próxima aula.